Vivemos a era da informação. Nossa sociedade está cada vez mais competitiva e a informação é a energia que move nosso sistema. Mas não basta as pessoas serem apenas proprietárias da informação ou, no mínimo, terem acesso a ela. É preciso saber usar a informação e os seus instrumentos, principalmente no processo de comunicação interpessoal. Neste videocurso, com filme e manual técnico, nosso objetivo é mostrar técnicas de oratória para uma apresentação eficiente. Você receberá orientações sobre comunicação interpessoal, para que você possa apresentar palestras e discursos, dar entrevistas na imprensa e participar de reuniões abertas. Você vai aprender como usar corretamente a voz, através de exercícios de dicção e técnicas de relaxamento. E ainda vai aprender sobre o uso correto de gestos e a postura corporal. A coordenação técnica deste trabalho é do professor Marcos Antônio Barbosa, professor universitário e consultor de empresas. Este videocurso conta ainda com a participação especial do jornalista e locutor profissional José Mauro de Souza Lima. A comunicação interpessoal inadequada em qualquer ambiente tem sido causa de resultados deficientes na condução de alguns trabalhos. Para obter mais sucesso na comunicação, precisamos transmitir com cuidado e previsão o que queremos passar para as outras pessoas. Neste videocurso, vou mostrar para vocês a importância da apresentação verbal e não verbal. Uma ótima exposição agrega valor ao produto, ao serviço e ao próprio orador. Ela possibilita transformar produtos e conteúdos em joias raras. Do mesmo modo, uma exposição medíocre pode transformar produtos e conteúdos excelentes em verdadeiras sucatas. O ideal mesmo é ter os dois, o conteúdo e a apresentação excelentes. Quanto ao conteúdo, só você pode fazê-lo bem. Mas como fazer esta apresentação excelente, nós vamos mostrar para você a partir de agora. Para começar, aqui vai a primeira regra para uma boa comunicação verbal. Esteja preparado. Nunca enfrente um auditório sem conhecimento de causa. É fiasco na certa. Se você tiver um bom conhecimento do assunto, dominar o tema, você já está a meio caminho do sucesso. Todavia, para você receber aplausos entusiásticos da plateia, não basta só dominar o assunto, ser o pai da matéria. É preciso saber apresentar-se, entregar a mensagem de maneira eloquente, vibrante e com energia. Mas para chegar até este ponto, é preciso que você esteja atento às recomendações que vamos fazer nesse videocurso. Inicialmente, estaremos mostrando as dificuldades e os erros mais comuns cometidos por alguns oradores numa apresentação. A palavra de ordem para ser um bom orador ou apresentador é: acredite, porque você pode fazer um bom trabalho. Mas talvez devido a uma experiência frustrada sua como orador, ou quem sabe, porque presenciou uma apresentação sofrível de outro orador que gaguejava e tremia o tempo todo, você então tem dúvidas se é capaz de enfrentar o público. O medo de falar em público é também um dos fatores que precisam ser trabalhados. E como resolver esta questão? Medo de falar em público. Nos meus cursos, é muito comum alguém perguntar: é possível perder totalmente o medo de falar em público? Eu costumo responder que totalmente não. Afinal, cada palestra, cada apresentação é sempre um novo desafio. É uma nova experiência pessoal para você e para o público também. Nesse sentido, as reações são imprevisíveis, mas há formas de diminuir e, principalmente, de contornar este medo. Por exemplo, prepare-se muito bem para a apresentação. Provavelmente você vai ouvir durante esse vídeo
essa informação várias vezes, porque ela é fundamental. Quanto mais você dominar o assunto e treinar bastante a forma de sua apresentação, melhor será o seu desempenho. Não tenha dúvida disso. Então, amigo, leia, escreva, ensaie, leia novamente, corte, ensaie novamente. Não tem outra maneira. É só desse jeito que você poderá melhorar o seu trabalho e a sua apresentação. Para fazer a exposição do meu seminário de defesa de tese de doutorado, eu pratiquei 7 vezes a apresentação. E não é conta de mentiroso, hein? Uma conclusão pessoal mostrou-me que a apresentação oficial foi infinitamente melhor do que o último ensaio. Isso foi importantíssimo para mim. Essa descoberta foi fundamental. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não fique pensando no que poderá acontecer de errado. Relaxe. Afinal de contas, provavelmente você já fez outras apresentações e se saiu muito bem, foi aplaudido. Está lembrado disso? Mas se for a sua primeira apresentação também, não se preocupe. Você tem direito de errar. E com certeza a plateia vai ser magnânima com você. Esqueça essa preocupação. Lembre-se que você está recebendo várias informações, várias sugestões para você fazer uma boa apresentação. Uma outra estratégia é você se projetar uns 15 minutos no tempo e se ver na tribuna apresentando sua conferência ou aula de forma extraordinária. Pense sempre positivo. Se quiser, mentalize sendo aplaudido pelo trabalho realizado. Imagine esta cena. Você terminou o seu trabalho e está sendo aplaudido porque você fez um excelente trabalho. Use sempre que possível todos os recursos disponíveis, como quadro, transparências, vídeo, TV, computador, o que você puder usar. Porque usando esses recursos, além de melhorar o seu desempenho, eles enriquecerão a sua apresentação, tornando-a mais agradável e possibilitando maior aprendizado para aquelas pessoas que estão ali te assistindo. E conforme já dissemos, chegue sempre bem antes do início para que você se adapte ao ambiente. Lembre-se, aprender diminui a ansiedade e torna as pessoas mais produtivas. Eu vou repetir para vocês. Aprender diminui a ansiedade e torna as pessoas mais produtivas. Por isso, seja ousado e todo o poder lhe será dado. Resultados de pesquisas mostram que no processo de comunicação interpessoal, 7% de importância ficam com as palavras, 38% com a tonalidade de voz e 55% com a linguagem corporal. Isto significa que 93% de todo o processo de comunicação está na expressão. Por isso, é importante que o apresentador utilize bem esses atributos, a expressão vocal e corporal, desde a entrada até a saída do palco. Mas, infelizmente, muitos oradores não se atentam para isso. Ficam tão preocupados com o conteúdo do discurso que esquecem da apresentação. Muitos se atrapalham ou se comportam erradamente no palco, ou ainda se apresentam mal vestidos ou vestidos inadequadamente. Vejamos agora com o professor Marcos Barbosa sobre os erros de postura mais comuns. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a postura, braços e as mãos. Vocês imaginem aquele apresentador desarrumado, despreparado, barba por fazer, despenteado, a roupa inadequada e ainda por cima fica todo torto. Esse apresentador vai ter grande dificuldade em convencer os seus ouvintes.
você tem que realmente não pode estar despreparado e nem com a roupa inadequada. E quanto às mãos, mais interessante é o seguinte, a maioria dos apresentadores colocam as mãos no bolsos e fica totalmente desarrumado, desarruma toda a roupa. Então não é uma forma adequada de colocar as mãos. As mãos para trás também não é muito adequado porque você fica parecendo um supervisor, aquela pessoa que fica olhando por cima dos outros, né? As mãos na barriga, fica parecendo um sermão. Meus caros amigos, quero dizer para vocês, não é assim? Não dá essa impressão? Pois é. E os braços cruzados também na frente não é o melhor, porque dá a impressão de que a pessoa está fechada com a comunicação. Imagine então se cruzar as pernas. Não quero falar, como se fosse, não quero falar com ninguém. Não estou disposto a me comunicar com ninguém. Ora, você está fazendo uma apresentação. Então você quer se comunicar com alguém, como é que você vai fechar a sua comunicação? Não é? Não faz sentido nenhum. E ainda nós temos que ter cuidado também na questão de você começar a mexer com as coisas. Mexer no relógio, por exemplo, começar a olhar as horas, colocar o relógio no lugar, começar a mexer nos botões do paletó, no cabelo, no rosto. Tem hora que quem tem barba, mais interessante é o seguinte, às vezes ele fica passando a mão na barba, copiando no bigode, como se diz. Isso realmente é tremendamente inadequado. E ainda tem aqueles que usam óculos como eu e ficam tirando os óculos, põe os óculos, está lendo, não está lendo, fica todo desarrumado. Realmente fica muito difícil apresentar dessa forma. E aí ele tem uma das últimas consequências, que é a mesa. Se ele tem uma mesa perto, ele tenta encostar na mesa, encosta na mesa, aí a mesa às vezes é muito baixa, encosta na mesa e ele fica, a postura dele lá vai para baixo, a postura dele. Começa a ficar todo torto. E ele vê que a mesa é baixa, fala o seguinte, que a mesa está aqui, vou sentar na mesa. Em determinadas apresentações, pode até que você possa utilizar essas formas, mas é meio complicado, é meio arriscado, certo? Outra coisa também que eu quero falar para vocês é a questão do microfone. Não se deve tocar no microfone. Mas aí as pessoas ficam nervosas novamente com a questão das mãos, não sabe onde colocar a mão, o que faz? Agride o microfone. E pega o microfone e costuma até bater com o microfone na boca, se atrapalhando todo. Olha, se as pessoas estiverem dessa apresentação, estiverem fazendo tudo isso, ele vai ter grande dificuldade de apresentar. Pode lhe dar um branco e aí, meu amigo, ele vai ter que sair de fininho. Não apresenta mais nada, não vai conseguir mais nada, com certeza. Quanto à postura ainda, quero falar com vocês sobre a questão do corpo, principalmente relacionada com as pernas. Alguns apresentadores ficam com as pernas muito juntas, ficam parecendo um poste, uma dificuldade tremenda de se apresentar, de fazer movimentos. E também pode até ficar com dor nas pernas. Imagine ficar um tempão com as pernas assim, dessa forma. Ainda outros ficam com elas muito abertas, como se fossem aqueles atores de faroeste com a perna aberta que parece que estão prestes a sacar das armas. As pernas dobradas para fora também não é muito adequado. Você começa a perder um pouco o equilíbrio. Pernas balançando com o corpo também é muito engraçado. Olha só como é que acontece. As pessoas que ficam nervosas e começam a balançar, e acha interessante e vai balançando. De repente ele pode até querer cair para frente ou para trás. E mais interessante é o seguinte, a plateia fica torcendo para que ele caia, porque a plateia não gosta dessa forma de apresentação. As pernas cruzadas não é uma boa forma de se apresentar também. E a tendência é a seguinte, se houver alguma coisa perto, uma cadeira ou uma mesa, a tendência é ele querer segurar e colocar ainda as mãos no bolso. Isso não é muito bom. A apresentação vai ficando cada vez pior se você utilizar essa postura
e não colocar realmente a perna como deve ficar numa boa apresentação. Assentar, quando você estiver sentado, as pernas ficam cruzadas, descruzadas? Vou mostrar para vocês que não se deve fazer. As pessoas às vezes sentam-se e cruzam as pernas embaixo e ainda às vezes ficam balançando os pés. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a prestar atenção nos pés ao invés das palavras que eles precisam ouvir da apresentação em si. São essas observações quanto à postura das pernas que você deve estar bastante atento para que não cometa essas falhas na apresentação. Um outro problema são os erros de pronúncia, repetição de cacoetes, palavras mal colocadas, improvisos mal feitos, confusos, falhas na leitura de discursos e outros. Alguns até fazem parte do nosso cotidiano e ninguém liga mais para isso. Mas é preciso tomar cuidado. Para muitas pessoas, falar de improviso em público é dramático. Tem uma dificuldade muito grande. A saída, então, é escrever o discurso e ler o texto diante do público. É uma ótima solução para esses casos. Mas ler diante de uma plateia também tem lá suas dificuldades. Vou apresentar para vocês agora as falhas na leitura e o cuidado com a folha. Nesse caso também vamos considerar o uso do microfone e sugerir a utilização de uma tribuna para apoiar o seu texto. Primeira coisa que nós devemos ter cuidado: na hora de ler o papel, não ficar com ele na frente do rosto. Aliás, eu acho que algumas pessoas colocam na frente do rosto exatamente para se esconder. E costumam algumas pessoas ainda olhar se alguém está olhando e volta com o papel para frente. Essa forma não é boa de ler, além de prejudicar a sonorização. As pessoas vão entender muito pouco se você ler dessa forma. Também evitar de ficar balançando o papel. Quando você estiver lendo, não estiver lendo, estiver falando apenas para o público, você não deve ficar balançando, fazer os gestos. Você deve fazer o gesto com a mão, mas se tiver a mão do papel, você não deve fazer. Você provoca um barulho tremendo, amassa o papel tudo e fica difícil para você poder fazer a sua apresentação. Se você estiver muito nervoso, o papel começar a tremer, é muito comum, então você deve tomar cuidado. Uma coisa que você pode fazer é segurar o papel. No momento para frente desse vídeo, nós vamos mostrar para você como apresentar melhor e segurar este papel de forma que ele não trema tanto. Outra coisa também que nós queremos falar com vocês é na hora da leitura, não olhar só para o papel ou só para o livro. Algumas pessoas leem assim: a comunicação interpessoal inadequada em qualquer ambiente tem sido causa de barreiras na condução de trabalhos com resultados mais eficientes. E fica ali o tempo todo. Não levanta nem um momento o rosto para ver se os ouvintes ainda estão ali. Cuidado, que eles já podem ter ido embora. Cuidado. Se você ler assim o tempo todo, 15 minutos, meia hora, 1 hora, com certeza quando você levantar o rosto, seus ouvintes não estarão mais ali para ver você. Nem ler muito rápido, nem lento, nem muito baixo. Não sei por que as crianças costumam ler rapidamente. Olhem só como é que elas leem. A comunicação interpessoal inadequada em meio ambiente tem sido causa de barreiras na condução de trabalhos com resultados mais eficientes. Para obter mais sucesso na comunicação, precisamos transmitir com cuidado e previsão o que se quer passar para outras pessoas. Essa não é uma forma adequada de ler. As pessoas começam a se desligar. Quando as pessoas começam a ler como se fosse uma metralhadora, os ouvintes, olha, daí a pouco eles estão totalmente desligados. É uma música para dormir. E claro, também não se deve ler lentamente. Como, por exemplo, este documento, juntamente com o curso, não tem a pretensão de promover o milagre. Aliás, falando em milagre, só um milagre salva uma leitura dessa para os seus ouvintes. Também
não falar muito baixo, senão o microfone não capta a sua informação. Um erro muito comum que ocorre é quando as pessoas estão lendo e utilizando o microfone. Geralmente, as pessoas ou colocam o papel na frente do microfone e depois veem que não está dando certo, procuram colocar atrás do microfone e aí começa a aproximar muito. Eu sei que costumam fazer uma confusão tremenda. Tentam ler para baixo, por baixo ou do lado. Realmente é preciso ter muito cuidado com o microfone na hora da leitura. Faça o que você puder fazer o melhor possível para que o microfone não atrapalhe a sua leitura. Temos também o apoio da tribuna. Esta sim, lhe dá grande possibilidade de fazer uma boa apresentação. A tribuna evita que você fique segurando o papel. E olha, se você estiver nervoso, você, por exemplo, coloca o papel na tribuna, coloque a mão na tribuna, olhe para o seu público. Você poderá utilizar as duas mãos, mas prestem atenção. Cuidado para não ficar olhando direto para o papel sem olhar para o público. A tribuna é muito bom, mas pode lhe causar problemas também. Prestem atenção que nós vamos falar para vocês daqui a pouco como melhor utilizar a tribuna. Calma! Se estas falhas aqui mostradas são suas também, não se desespere. A solução, errar é humano. Permanecer no erro é que não pode. Para evitar esses e outros erros, esteja sempre bem preparado. E mantenha-se atento às recomendações de postura do professor Marcos Barbosa para uma boa apresentação. Muito bem. Agora que você já viu suas falhas e começou a corrigi-las, vou mostrar para vocês como fazer uma apresentação com o mínimo de erros. Vamos começar com a posição correta do corpo, os braços e as pernas. O corpo deve estar ereto, boa postura, se apresentar saudável. Saudável quer dizer você estar bem fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Os braços devem ficar ao lado do corpo, naturalmente, com as mãos abertas. Quando você começar a falar, você começa a levantá-los. Levanta um, levanta o outro e começa a fazer os seus gestos que você planejou para a sua apresentação. As pernas e pés devem ficar aproximadamente com 20 centímetros de distância um do outro. As mãos, quando você não estiver fazendo qualquer gesto, devem ficar na forma de concha, na altura da cintura. Se você quiser mudar a mão, você volta para perto das pernas e começa a levantar novamente. Faça esse ciclo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo e você vai ter uma apresentação muito melhor. Uma outra forma também de você usar as mãos é apoiá-las na mesa. Apoiá-las naturalmente. Não pode abaixar na mesa. Se a mesa for muito baixa, você não deve fazer isso. Então, continue com o corpo reto e coloque as mãos na mesa e fale para o seu público. É claro que você tem que estar de frente para o seu público. Lembre-se que a palavra representa só 7% do poder de comunicação. 38% é pela tonalidade de voz. E 55% do poder da comunicação está na expressão corporal. E é dela que você deve utilizar o máximo possível. Expressar-se corretamente usando a voz e os gestos não tem sido fácil para muitos oradores. Exige disciplina e atenção e treinamento, como ensaios diante de uma pessoa orientadora ou diante de um espelho. Alguns gestos com as mãos são marcantes e dão vida à apresentação. Não fale sem fazer gestos, ou fazendo gestos demais. Veja como usar corretamente gestos e postura para acentuar determinadas expressões ou ideias. Como eu disse anteriormente, 55% do poder da comunicação está relacionado com a expressão corporal. E as mãos têm um poder enorme nesse processo. As mãos são marcantes, elas dão vida à apresentação. Eu vou mostrar para vocês agora
algumas formas de utilizar esses gestos com as mãos. A primeira dele que eu quero falar para vocês é quando você pressiona o polegar sobre o indicador, isso indica poder. Por exemplo, nós podemos fazer tudo o que queremos, desde que estejamos juntos. E uma outra forma, ainda com a mão fechada, é quando você coloca o polegar sobre o dedo médio e aperta, passa a expressão de força. Nós temos possibilidade de fazer tudo aquilo que nós queremos, porque nós temos condições, todos juntos. As mãos abertas, quando você faz este gesto, significa doação. Nós podemos dar muito de nós para todos. E olha que eu fiz assim, e essa também é outra forma de utilizar as mãos. É você falar sobre você mesmo. Eu também estarei junto com vocês. E tem a questão da mão voltada para baixo, de lado. Quando nós queremos rejeitar alguma coisa, então nós fazemos assim: não, isto aí não me interessa, não está de acordo com a minha personalidade. Mãos para baixo, pedindo calma. Vocês já viram essa expressão? Vocês já viram alguém se expressando desta forma? Então, quando você estiver falando alguma coisa que é preciso ter calma, vocês façam isto. Por favor, não tumultuem a nossa apresentação. Peço-lhes que fiquem calmos, por favor. Uma outra expressão também muito poderosa é quando você quer mostrar que alguma coisa que vai ser feita naquele lugar. Você, com os dedos unidos para baixo, dá a impressão de quê? De fincar, plantar, estabelecer. Por exemplo, você está fazendo um discurso, lançamento de uma pedra fundamental. E você começa o seguinte: neste local, nós vamos aqui fincar um dos maiores colégios desta região. Dá uma força enorme, não é? Apresenta-se muito mais fortemente. Demonstra que você sabe o que está falando. E diz para vocês, mão no peito, não é? Referindo-se ao próprio orador. E, geralmente você, quando fala sobre alguma coisa, fala sobre você também. E nesse momento você coloca a mão no peito. Se você está falando alguma coisa que você desconhece, a expressão que você utiliza com a mão e também com os ombros é esta: você encolhe os ombros, levante as mãos e diz: não sei o que está acontecendo, eu pelo menos desconheço. Vocês viram quantas coisas, quantas apresentações, quanto poder a gente pode dar na nossa comunicação usando as mãos, os gestos. Use-a o máximo que puder. Crie seus próprios gestos. Você pode fazer o que você achar melhor. Isso depende só de você. O semblante é considerado uma parte do corpo muito importante no processo de comunicação entre os seres humanos. Cada sentimento vivenciado é rapidamente mostrado no rosto, com movimentos da boca, dos olhos ou em toda a face. Quando o orador for se apresentar sentado na TV, as expressões ganham muito mais importância. Entretanto, não se deve exagerar na expressão facial para não se tornar caricato. Agora nós vamos mostrar como é que você vai utilizar o rosto para se comunicar. Sabe por quê? Porque o semblante é extremamente importante na comunicação. O semblante, você pode mostrar os sentimentos, o seu rosto, as expressões que você faz com os olhos, com a boca. Pensando, triste, alegre. Perceberam como é que você pode usar isto tudo? Agora, importante você não exagerar.
pessoas que usam demais. Por quê? Eu sentia tanto, tanto. Fica muito caricato, não é? Vamos utilizar com cuidado. Por exemplo, usando a boca, para você demonstrar mágoa, frustração, o lábio inferior empurra o superior, levante um pouco o rosto. Realmente eu estou chateado com o que aconteceu. Ou então a boca semi-aberta mostra expectativa, ansiedade, espanto. Que foi que aconteceu, afinal de contas? Agora, o mais importante do semblante, aquele que tem um poder de comunicação em todos os povos, é o sorriso. Se você viajar para algum lugar em que você não conhece a língua das pessoas, daquele povo, e você chegar todo temeroso e alguém te receber sorrindo, você logo fica desarmado. Relaxa e sorri também, porque é o melhor meio de comunicação. Você sabe que está sendo bem recebido. Da mesma forma, sorrir deve ser uma constante a toda hora, todo momento que você está fazendo a apresentação. Lembre-se que eu disse antes, mantenha o bom humor, sorria. Mesmo quando você estiver falando, continue sorrindo. Olha, digo para você que até em momentos fúnebres você pode usar o sorriso. Claro que você não vai dar gargalhada, claro. Você vai fazer, por exemplo, um sorriso generoso, de condolências. Eu sinto muito, realmente sinto muito. Como utilizar os olhos na apresentação? Você certamente conhece aquela frase que eu acho extremamente verdadeira. Eu gosto muito dela. Os olhos são a janela da alma. Vou repetir para você. Os olhos são a janela da alma. Ele mostra os seus sentimentos. Ele demonstra de imediato se você está bem, se você está mal, se você está prestando atenção ou não nas pessoas, se você está realmente sentindo a outra pessoa. Preste atenção quando você estiver fazendo a sua apresentação nos olhos das pessoas que estão ali assistindo. Olhe para ele, olhe dentro dos olhos e você, inclusive, vai saber se eles estão gostando da sua apresentação ou não. Se os olhos estiverem iluminados, abertos, pode ficar tranquilo, continue fazendo do jeito que você está fazendo, porque eles estão com certeza gostando da sua apresentação. E você também, na sua apresentação, vai ficar com os olhos abertos, iluminados, demonstrando que você também está satisfeito e está fazendo um trabalho que está gostando de estar fazendo. Aqui no vídeo, você, na maioria das vezes, vê a mim e outras pessoas assim, em planos mais fechados, e quase não é mostrado o corpo por inteiro. Por isso, nos ligamos mais nos gestos e movimentos corporais feitos da cintura para cima. Veja agora algumas outras recomendações importantes para que você tenha um bom desempenho nas suas palestras e discursos. E a primeira delas é chegar ao local com antecedência, aproximadamente 1 hora antes, dependendo do que você vai fazer na apresentação. Verifique se tudo está em ordem, o arranjo, a composição do ambiente. Verifique se a mesa ou a bancada de apresentação estão no lugar que é ideal para a sua apresentação. As cadeiras, as posições das cadeiras, estão de acordo com a forma que você gosta de apresentar? O microfone, a altura, o local, o retroprojetor, onde você vai colocá-lo? E outros recursos mais que você puder utilizar. Uma outra coisa também tremendamente importante é marcar a sua área de apresentação.
Lembre-se que seus deslocamentos nesta área devem ser contidos. Evite o chamado efeito ping-pong. E cuidado para não esticar o fio do microfone. Você sabe qual é o efeito ping-pong que eu estou me relacionando? É o seguinte, é aqueles apresentadores que correm para um lado para o outro e as pessoas que estão assistindo têm que ficar virando o tempo todo a cabeça para acompanhá-lo. Isso cansa a assistência e eles começam a se desligar da sua apresentação. Use todas as técnicas que você tiver a oportunidade de aprender. Peça ajuda a seus colegas, seus amigos, familiares. Seja bastante autocrítico. Avalie a sua própria apresentação. Outra coisa importante também é que você deve ser original. Lembre-se, você é um ser único, diferente. Use toda a energia, toda a paixão, vontade, entusiasmo. Passe entusiasmo para aqueles que estão ali te assistindo. Por fim, faça uso da teatralização, pois somos todos atores a todos os momentos. Com certeza, se você seguir essas sugestões que nós apresentamos para você, você poderá fazer uma apresentação excelente. Vá em frente, acredite, porque você pode fazer um bom trabalho. A linguagem falada é a forma mais usada de comunicação entre os seres humanos. E ainda assim, ocupa 38% de importância no processo de comunicação interpessoal. Como meio de comunicação, a emissão da voz contém vários tipos de informações importantes, que são compreendidas pelas pessoas. Por exemplo, a identificação e o estado emocional do orador. A força da voz. A voz, como os olhos, tem um poder de revelar o estado físico e emocional. Ela demonstra se estamos alegres, tristes, apressados, seguros ou até inseguros. Você pode observar isso com tranquilidade quando você estiver telefonando. No final do telefonema, pense um pouco naquela pessoa que você acabou de falar. Como você sentiu aquela pessoa? Ela estava triste? Ela estava alegre? Ela estava com a voz embargada? Você vai prestar atenção de como é que a voz mostra o sentimento das pessoas. Outra coisa importante na apresentação é você utilizar a tonalidade de voz, mudar, modificar. Falar em voz suave, voz agradável, a voz branda. Em determinados momentos falar com mais firmeza, com franqueza. Você vai mudar a voz de acordo com a mensagem que você está passando. Agora, o importante é o seguinte: procure nunca agredir o público com a sua voz. Alguns oradores costumam falar muito alto, gritando: "Vocês não podem ficar desta forma!" Não é desagradável? Vocês mesmo aí vendo esse vídeo se sentem tremendamente desagradável? E também a questão da velocidade da voz. Qual a velocidade da voz que eu devo utilizar? Você deve utilizar a velocidade normal, do jeito que eu estou falando para vocês aqui agora, mas também deve mudar a velocidade de acordo com os fatos que estão sendo narrados. Quem sabe você não se lembra daquela palestra na qual você cochilou pela monotonia da apresentação, em que o orador, além de lento, tinha um tom de voz linear, sem emoção nenhuma. Se lembra? Provavelmente você já assistiu alguma. Ou ainda daquela partida de futebol na televisão que você não assistiu até o final porque você dormiu antes, com certeza. O ritmo de apresentação tem tudo a ver com o conhecimento de causa do palestrante. Tem tudo a ver com o envolvimento emocional dele com o tema e também do próprio clima do momento.
como, por exemplo, um auditório vazio, tira bastante o entusiasmo do apresentador. Se isto ocorrer, com certeza o orador não gosta ou não entende do que está falando. Podem ter certeza disto. Outra coisa é a questão da dicção. Nós temos muitas pessoas, os brasileiros normalmente costumam trocar as letras. O L pelo R, por exemplo, né? Problema, clássico em vez de clássico, Cláudio, onde está o Cláudio? Bom, a questão do nome é o seguinte, às vezes tem algumas pessoas que têm o registro, na hora lá resolveu colocar Cláudio, então tudo bem, mas normalmente é Cláudio, né? Outra coisa também, outras palavras, levar, trazer, nós fomos, meses, por exemplo, mês de janeiro, mês de fevereiro. Não é assim que se diz, né? Claro. E é importante que você diga isto certo, essas palavras certas, mesmo na conversação com as pessoas. Porque quando você for apresentar, se você está viciado a falar desta forma, quando você for apresentar, você vai falar da mesma forma. Então, acostume, treine, tire essas palavras desta forma do seu vocabulário. Diga levar, trazer, fomos, nada de comer o S. Janeiro, fevereiro. Fale com clareza, sem pieguice. Porque tem algumas pessoas também que começam a exagerar na pronúncia, não é? Aprendem a falar isso e aí começam a falar assim. Também deve-se evitar exageros na pronúncia de palavras, como se estivesse mastigando as sílabas. Essa forma de discurso, inclusive, está extremamente em desuso e é extremamente piegas, realmente bem chato, não é? Então, o importante é você falar com tranquilidade, usar a voz o melhor que você puder. E digo novamente, só há uma forma de você melhorar a sua apresentação e utilizar o poder da voz. Treinar, treinar e treinar. Uma bela voz não é aquela tão somente grave e aveludada. Precisamos ainda de uma boa dicção, articulação perfeita e uma interpretação de tudo o que falamos. Existem alguns cuidados para manter um bom padrão vocal. Acompanhe comigo. Não beba líquidos gelados. Não fume. Evite bebidas alcoólicas, pois o álcool tem um efeito anestésico e diminui a sensibilidade. Evite o consumo de leite, chocolate, doces e sucos muito adoçados antes ou no intervalo de uma apresentação, pois esses alimentos aumentam a secreção de muco no trato vocal. Cuidado com gritos fortes, que podem deixá-lo rouco por vários dias. Nunca fale mais alto que o seu tom de voz normal por muito tempo. Para isso, existem os microfones. Evite o ar-condicionado, pois provoca o ressecamento das mucosas, alterando a vibração das cordas vocais. É importante também que você tenha saúde bucal e dentária. Se você precisar de alimentar durante a palestra, procure consumir alimentos fibrosos, como a maçã, que é um adstringente e age limpando a boca e faringe. Mantenha uma postura ereta, com a cabeça reta, diafragma aberto, pois assim permite a passagem do ar sem dificuldades e o diafragma trabalha melhor. Uma boa condicionante para uma boa fonação é uma respiração correta. Normalmente, nós inspiramos só pela metade e falamos ou ainda continuamos a falar quando o ar praticamente já terminou. A respiração é um ato muscular coordenado pelo qual o volume da cavidade do tórax é altamente aumentado ou diminuído. A respiração é realizada em duas fases. Inspiração é pegar o ar e expiração, soltar o ar, que são separadas por um pequeno intervalo.
A respiração também revela o estado emocional em que nos encontramos. Quando estamos agitados e excitados, nossa respiração torna-se rápida e irregular. Quando estamos calmos e equilibrados, nossa respiração torna-se harmônica, regular, lenta, suave. A respiração correta para o orador ou para qualquer pessoa é aquela que, ao enchermos o pulmão, o fazemos na sua parte inferior, na região abdominal, e não na região torácica. Veja que o pulmão se expande mais na região abdominal, portanto acumula mais ar. Este método é conhecido como respiração diafragmática. Faça este teste. Coloque a mão direita sobre o peito e a mão esquerda mais abaixo no abdômen. Inspire o ar o bastante para encher bem o pulmão, mas faça assim. Inspire direcionando o ar para a região abdominal. Perceba que a mão esquerda sobe e a direita fica parada. O abdômen se movimenta, o peito não. Agora expire o ar. Observe que novamente é a mão esquerda que se mexe, a direita fica parada. Faça este exercício várias vezes até que se acostume e passe a ter respiração diafragmática. É mais saudável. Algumas recomendações úteis. Utilize-se de exercícios de relaxamento. Se vai ler seu discurso, nunca demonstre pressa ao ler ou falar alguma coisa. Não leia até a última gota de ar. Procure se abastecer nas pausas do texto. Finalize as frases com reservas de ar. Não inspire por períodos curtos. A inspiração por períodos curtos faz com que a locução fique entrecortada. Também não encha demais os pulmões antes de falar, pois aumenta a pressão e provoca alterações na voz e os chamados puffs com deslocamento de ar. A dicção não é apenas uma questão só de má articulação das palavras. Uma postura correta do corpo, aliada a uma respiração diafragmática e pronúncia cuidadosa e correta das palavras, contribuirão para a melhoria da fala. É um hábito que pode ser adquirido sem demora e com esforço razoável. Basta estar atento e ir corrigindo diariamente os erros de pronúncia que for descobrindo. Faça um esforço planificado para melhorar a pronúncia das palavras. Um bom exercício é ler em voz alta. Escolha textos de autores consagrados e leia-os pronunciando corretamente as palavras e entonando corretamente as frases. E esteja atento para a respiração diafragmática. No manual técnico anexo ao filme, apresentamos alguns exercícios de relaxamento e aquecimento da articulação para você praticar e melhorar sua dicção. Veja agora alguns deles. Movimente a língua girando-a dentro do vestíbulo da boca, como você está vendo, especialmente antes de iniciar sua fala. Faça isso umas 10 vezes para cada lado. Vibre a língua entre os dentes várias vezes por alguns minutos. Use uma caneta ou rolha de cortiça pequena entre os dentes e leia um texto em voz alta, pronunciando corretamente cada palavra. Este exercício contribui para melhorar a articulação. Após cada exercício, você perceberá como aumenta a facilidade da pronúncia e como os lábios e a língua parecem mais soltos. E a locução vai ganhando em qualidade e sua voz soará mais agradável aos ouvintes. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para você tratar dos distúrbios da voz. Se for este o seu caso, procure-o na sua cidade. Vamos apresentar agora as principais recomendações práticas para você preparar seus discursos e palestras. No mínimo, um discurso deve ter a seguinte estrutura: início, meio e fim. O conteúdo ou a mensagem que será levada ao público exige planejamento e riqueza de informações. Um discurso fraco ou uma palestra vazia causa um descrédito do orador e pode até deixar um clima de revolta se as pessoas pagaram para assistir a palestra. Uma boa mensagem deve despertar interesse para ser facilmente apreendida pelo receptor.
Ser apresentada de maneira clara, evidente, muito bem organizada numa sequência lógica e rica em conteúdo sobre o tema em apresentação. Ser transmitida numa linguagem objetiva, de conhecimento do público e utilizando os meios adequados para este determinado público. Para uma melhor comunicação, tenha em mente alguns parâmetros. Qual é o meu público? O índice de escolaridade, a faixa etária, o nível socioeconômico, quais áreas de interesses e outros. Uma sugestão para você planejar sua mensagem é utilizar a equação Q mais Q mais Q mais C igual M mais E mais R mais C, que significa o que comunicar, a sua mensagem. Quem vai comunicar? Você é o emissor. A quem será comunicada? Ao receptor, ao seu ouvinte. Como será comunicada? O canal será a sua apresentação. Repare que esses requisitos representam muito bem a dinâmica do processo de comunicação, que deve ser adotado na construção de seu discurso, de sua palestra e na sua apresentação. Neste processo descrito há pouco, há que se considerar a ocorrência de ruído na comunicação da mensagem. Por ruído, vamos entender toda a interferência que venha a ocorrer no momento da transmissão e na recepção da mensagem pelas pessoas. Alguns exemplos de ruídos: um ambiente desconfortável e barulhento do auditório, o sistema de som deficiente, um palestrante despreparado, o conteúdo pobre da mensagem ou discurso mal preparado, vocabulário incompatível com o nível cultural do receptor. E estes aí: um ouvinte lendo jornal num total desrespeito a você e aos colegas. Ou este em conversa paralela. Como resolver uma situação destas? Também, no meio daquele seu melhor argumento, toca o celular de alguém na plateia. O que fazer? Mais à frente vamos responder a estas questões. Muito bem, nesse planejamento prévio, você levantou as informações necessárias. E com o objetivo em mente, vamos agora construir o discurso ou palestra. Reúna as informações sobre o tema ou assunto da apresentação. Junte suas ideias, todo o resultado de suas pesquisas e anotações que fez. Com o máximo de informações possíveis sobre o assunto, faça agora uma classificação por grau de importância e interesse para a palestra. Ao mesmo tempo, vá elaborando a estrutura de conteúdo de seu discurso ou palestra, em forma de itens e subitens até a conclusão. Lembre-se que o receptor é quem determina o conteúdo da sua fala. E em se tratando de comunicação, que tipo de impacto você quer proporcionar ao seu público? Assimile e organize tudo. Escreva seu discurso ou palestra seguindo o seu planejamento. Você deve também preparar um esboço para se orientar durante a apresentação. Mas, mesmo assim, para sua tranquilidade, além deste esboço ou script, tenha toda a sua palestra ou discurso por escrito, principalmente se você não confia muito em sua memória. Pratique a sua fala. Coloque-se diante do espelho ou imagine-se diante do auditório e fale para as pessoas. Alguns autores recomendam que você ensaie pelo menos umas 10 a 12 vezes. Sua palestra ou discurso está pronto e você agora vai apresentá-lo. É hora de entrar no auditório e tomar a palavra. É o momento de você observar alguns cuidados, desde a entrada e durante a apresentação. Vamos acompanhar o professor Marcos Barbosa falando sobre esse assunto. Estamos aqui em um dos auditórios da Universidade Federal de Viçosa. Vou mostrar para você qual é a melhor forma de utilizar esse auditório durante a sua apresentação. Naturalmente que você já está bem preparado, tanto a sua fala quanto você mesmo. Está tranquilo, você sabe que você vai fazer uma boa apresentação. Então você entra no auditório de uma forma ereta, tranquila, sorria para as pessoas, cumprimente um ou outro na plateia, mesmo que você não conhecer, não tem importância.
As pessoas gostam de ser reconhecidas. Suba onde estão os outros convidados, cumprimente um ou outro, pode ser com uma cabeça ou um sorriso, e depois assente-se normalmente na cadeira e aguarde o momento de você começar a falar. Depois de assentar, continue mantendo o olhar para a plateia e olhar para os seus companheiros da mesa. Assentado, fique totalmente à vontade. Continue olhando, como eu disse para vocês, para as pessoas, naturalmente, uma postura determinada, tranquila. Não evite ficar mexendo no microfone, deixe o microfone ali. Só na hora que você for começar a falar, então você vai pegar e utilizar o microfone. Na hora que você for iniciar a sua palavra, cumprimente primeiro as pessoas da mesa e depois cumprimente o público que está ali. Reconheça o público que está ali também. Ou seja, fale sobre a cidadania daquele local, fale sobre as questões socioeconômicas das pessoas, fale das pessoas. Se houver pessoas proeminentes nas cidades, artistas, cantores, toque o assunto. Você fazendo isso, você estabelece uma sintonia com aquele público que está ali. Prometa ser breve e agradável. Prometo para vocês que nós teremos uma apresentação leve e agradável e vocês vão gostar com certeza desta apresentação. O público gosta disto. Assim, graças a Deus. Pensei que nós íamos ficar aqui aguentando um falatório horrível e chato. Ninguém gosta desse tipo de coisa. Uma outra coisa importante também é o seguinte: você informar sobre a sua qualificação. Se você tem alguém que já o apresentou, tudo bem. Mesmo assim, talvez seja bom que você fale um pouco mais sobre o seu conhecimento, sobre o seu currículo, por que você está aqui, por que você foi convidado. É importante que as pessoas que estão ali saibam que vão ouvir uma pessoa qualificada, que eles vieram ali e vão assistir realmente um trabalho muito importante. Eles querem, na verdade, saber disso de antemão. E você começou a sua apresentação, começou ela muito bem, comunicando-se com as pessoas, com entusiasmo. O entusiasmo deve ser mantido até o final. Começou com entusiasmo e continue com entusiasmo. Use as mãos, use a expressão, olhe para olhe para o final da apresentação, do auditório, olhe para a pessoa lá do extremo, olhe para a pessoa do outro extremo. Faça uma varredura com o olhar. Perceba que eles estão olhando para você. E aí você tem que estar bem. Eles querem ser olhados. Querem saber que você está falando para eles. Então, faça isso e você verá que sua apresentação será um grande sucesso. E você certamente será convidado novamente para fazer outras apresentações naquele local e para aquelas pessoas. Vocês devem evitar ficar justificando as coisas para o público. Por exemplo, você às vezes não está muito preparado, ou pelo menos está sentindo que não está muito preparado para a apresentação, e aí você vai justificar para o público, ou vai dizer para as pessoas que estão ali assistindo, que você não preparou bem a apresentação. Olha só, imagine o quadro. Eu estou aqui hoje, mas eu não consegui preparar. Você inclusive começa a arriar o corpo, né? Porque você começa a dizer que você não está bem. Vocês vão desculpar, mas eu não consegui preparar bem a apresentação não, sabe? Olha, o público vai começar a ficar aborrecido já com você de início. Eles vão começar a pensar, sabe o quê? Se não se preparou, por que veio então? Devia ter ficado em casa. Cuidado, está sujeito a alguns já saírem da apresentação. Não preparou?
você acha que não está bem preparado, vai embora a si mesmo, meu amigo. Continue. Que depois, inclusive, você acaba engrenando e as pessoas que estão assistindo você também, às vezes não percebem que você teve algumas dificuldades na apresentação. Uma outra coisa também que não deve fazer no início, outra justificativa, é o seguinte: dizer que está com algum problema físico. Por exemplo, você dizer o seguinte: olha, estou com um pouco dificuldade de falar, meio rouco hoje, mas eu vou fazer o possível para que vocês ouçam a si mesmo. Metade do público vai desligar o seu ouvido. Assim, já não estou mesmo querendo ouvir, então já vai falar baixo, então já vou ficar tranquilo aqui, descansando. Muitas pessoas já se desligarão de cara. Então, você está com um problema físico, tente superá-lo. Manda brasa, fale, meu amigo. Fale o que você puder. Tente o microfone, melhorar a posição do microfone, pegue o microfone, chegue ele mais perto de você. Tente resolver essa questão sem falar para as pessoas. Uma segunda coisa importante também é não evitar contar piadas no início. Imaginem vocês, seu público, você conta uma piada para eles e a piada já é conhecida, e aí o pessoal acaba a piada, você olha para o pessoal, ninguém riu. E você dá uma risadinha amarela e vai desfazendo a risada e você já vai começar mal. Você vai ter problema nessa apresentação. Uma outra coisa importante é o seguinte: evitar emitir opiniões sobre questões político-partidárias, evitar emitir opiniões sobre religiosidade e evitar também falar sobre questões preconceituosas. Cuidado com as palavras, cuidado com as palavras vulgares, frases vulgares, piadas vulgares, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Não há como escapar. Todo palestrante, orador que seja, precisa e vai estar sempre usando o microfone. A maioria das pessoas tem horror de usar microfone. A questão que eu vou falar com vocês agora é a questão do microfone, né? Nós estamos vendo dois tipos de microfone aqui, o de mesa e o de pedestal. Você vai usá-lo, você que vai escolher como usá-lo. Só que você deve fazer isto antes da apresentação. Então é importante você chegar antes e testar o microfone, colocar, sentir, pegar como é que você vai fazer para que ele fique na melhor posição para você trabalhar com ele. E não tenha receio do microfone. Tem muitas pessoas que têm um medo enorme de microfone. Você chega numa apresentação, alguém já chega com o microfone, primeira coisa, não quero microfone não. Eu não sei se esse medo, esse receio, antigamente os microfones davam choque, realmente. Hoje não dão mais, você pode pegar no microfone à vontade, sem receio, sem medo nenhum. Importante que você prepare-o antes da apresentação. Vamos falar com vocês também alguns cuidados com o microfone, com o uso do microfone. A distância do microfone deve ser em torno de 10 a 15 centímetros. Para você, inclusive, ter espaço, se você movimentar um pouco o rosto ou fazendo o gesto com as mãos, não esbarre no microfone, nem com o rosto, nem com as mãos. O microfone pedestal já é mais preocupante, porque você chega às vezes e ele está um pouquinho alto, como está aqui agora. Você não pode ter um microfone e falar no microfone dessa forma. E algumas pessoas costumam levantar, o microfone está alto e ele fica levantando, e fica olhando para o público assim o tempo todo. Daí a 5 minutos está cansado e o pessoal já vai começar a ficar rindo dessa apresentação dessa forma. Então, naturalmente, tranquilamente, pegue o microfone, coloque-o no lugar. As pessoas que estão ali assistindo, eles entendem. E você está preparando de uma forma cada vez melhor para a sua apresentação. E de repente o microfone cai. Você não deve se preocupar com isso.
pegue o microfone normalmente e volte com ele para o lugar. Se ele estiver muito alto, chegue um pouco perto dele, coloque-o na posição. Importante é o seguinte, quando eu falei coloque-o na posição, ele deve estar numa posição que aproximadamente da altura do seu queixo, para que as pessoas possam vê-los de todos os lugares, tanto as pessoas da frente quanto as pessoas lá do final. Porque você se tampar o seu rosto, as pessoas não vai ser muito bom. Olha aí, vejam como é que fica. Então, coloque o microfone no lugar correto, veja a distância, você pode começar a falar alguma coisa e já nas primeiras palavras você se afasta um pouco ou não do microfone. Preste atenção qual que é a altura que está saindo a sua voz nos alto-falantes. A distância, então, vou mostrar para vocês aqui de lado como é que fica aproximadamente a distância. Olhe, você vai falar mais ou menos essa distância. Você não vai correr o risco de esbarrar no microfone, né? Nem com as mãos. Mas se por acaso também você esbarrar, como aconteceu aqui agora, volte novamente. Não se preocupe. Lembre-se que eu falei que não há problema de você cometer falhas. Você pode até aproveitar essas falhas para um momento de humor. Faz um break, faz uma parada. Humorize com o microfone, puxa, esse microfone está meio maluco, está meio solto. E continue a sua apresentação normalmente. Portanto, tomando esses cuidados com o microfone, você não vai ter problema nenhum para falar para o seu público. E quero falar para vocês também do uso do microfone de lapela e outros microfones. Este lapela tem que tomar 2 cuidados. O primeiro dele é quando você se apresentar, fizer esse gesto, né? Apresentar para o público, eu gostaria, então evite bater com força, porque senão vai fazer um barulho tremendo e vai ressonar nas caixas de som. Outra questão, outro cuidado importante é o seguinte, não colocar o microfone por baixo do paletó, senão vai prejudicar a captação do som. Um quarto microfone que eu quero falar com vocês é este que estamos utilizando aqui agora, que é um microfone que tem uma sensibilidade muito grande, por isso ele não aparece no vídeo. O importante é o seguinte, é que você treine com os microfones, conheça-os bem para que você tire o máximo de proveito de todos eles. Tem orador que não consegue parar de falar. A conclusão deve deixar uma boa impressão nos ouvintes. Pode-se concluir com um texto bem preparado, breve, forte e emocionante, para manter e aumentar a emoção dos ouvintes e fazer citações, metáforas e analogias. Pode-se concluir citando um texto em prosa, ou verso, ou bíblico. Pode-se concluir também citando ou lembrando o texto da abertura. Ou concluir recapitulando os principais assuntos e, principalmente, ser breve. Falar de improviso não significa querer falar qualquer coisa, a qualquer momento ou em qualquer lugar. Na verdade, ninguém fala totalmente de improviso, pois a maioria daqueles que são bons de improviso já estão preparados para falar, relatando o seu conhecimento de fatos e das relações com esses fatos, vivenciados no seu dia a dia ao longo dos anos. No momento em que são chamados para falar, eles apenas ordenam os pensamentos que têm em mente. Se der tempo, alguns até anotam rapidamente alguns itens que possam conduzir o discurso. Mas a regra áurea do improviso é: seja breve. O orador pelo rádio, ao contrário da palestra em público no auditório, não vê o ouvinte e o ouvinte não vê o orador. Porém, como a iniciativa da comunicação é do orador, importa que este identifique o seu público e coloque-se permanentemente em seu lugar, antecipando reações, seus anseios e sua maneira de pensar, para que, mesmo distante, possa estabelecer uma aproximação. É sob esse aspecto que 2 cuidados são importantes para quem vai falar no rádio. Primeiro,
Procure conhecer o perfil da audiência da emissora de rádio. Para que tipo de público você vai falar? Segundo, é quanto à função invocativa da fala. Isto é, o ouvinte precisa ser constantemente convidado, referenciado, lembrado, numa comunicação tanto quanto possível agradável aos ouvintes. Um pronunciamento no rádio, se for lido, deve ser o mais breve possível, mas sem correr. Uma velocidade ideal de leitura num texto é de 3 a 4 segundos por linha. O texto não deve ter erros gramaticais. E, nesses casos, deve ser redigido na estrutura de lauda para textos de locução, como nós estamos mostrando no manual técnico anexo a este filme. As laudas ou folhas do seu discurso ou palestra devem ser mantidas na ordem correta antes da leitura, por isso, numere cada uma delas. E à medida que for terminando cada página, coloque-as ao lado, viradas para baixo. Inspire a cada pausa para facilitar a pontuação oral. Frases mais longas, mais quantidade de ar, mas evite frases com mais de 20 palavras. Alterne a altura e a velocidade da fala. Destaque os termos mais importantes. Use marcações para pausa e respiração, assim: uma barra para marcar locais de pausa breve e 2 barras para a pausa maior. Chegue antes da entrevista para que possa ensaiar com o locutor apresentador do programa. Se for uma entrevista, prepare com antecedência o assunto. Depois de sentado, evite ruídos, como mexer em papéis, tossir ou qualquer coisa que possa fazer barulho. Fale naturalmente no ritmo normal, como se fosse uma conversa com um amigo. Tenha em mente que o rádio é só audição, o que significa que os sons transmitidos devem suprir a falta de imagens. O ouvinte precisa ver ouvindo e entendendo claramente. E para que o ouvinte possa ver através das palavras, a linguagem precisa ser clara, nítida, inconfundível, objetiva e simples na sua forma e estrutura, mas ao mesmo tempo rica, cheia de informações e repetitiva, que levem o ouvinte a apreendê-las, ver através das palavras. Na televisão, ao contrário do rádio, você está sendo visto. Todas as informações e movimentos que se quer apresentar devem ser previamente estudados e planejados. Na apresentação ou entrevista, podem ser utilizados recursos visuais, como se fosse um discurso perante o público, diferente do rádio, porque, neste caso, o orador vai ser visto por todas as pessoas que estiverem com seus aparelhos ligados. Procure conhecer o local e conversar com o diretor do programa ou entrevistador antes de sua apresentação e combine com ele o que vai ser perguntado e a forma. Olhe para o entrevistador quando este estiver lhe perguntando e não para a câmera. Mas, ao responder, inicie olhando para o apresentador e depois olhe para a câmera. Se for uma apresentação de texto ou palestra, deve-se olhar para a câmera. Se estiver lendo um texto impresso em laudas, procure levantar os olhos do papel regularmente e olhar para a câmera. Se estiver lendo o texto no teleprompter, que é um dispositivo eletrônico de projeção de textos, não se preocupe, porque a tela do prompter estará situada na frente da câmera e você estará olhando automaticamente para ela. Seja você mesmo, bem natural, mas procure usar bem sua expressão facial e, eventualmente, faça alguns gestos com as mãos. Não use óculos escuros nunca. Vista roupas confortáveis, em tons suaves e cores neutras. Se estiver sentado, não fique cruzando e descruzando as pernas. Não use gestos tipo coçar a orelha, a ponta do nariz, colocar dedo na boca, limpar as unhas, ajeitar os cabelos. Fale no ritmo e tonalidade normal de um bate-papo, nem rápido nem devagar, e de forma que seja bem captado pelo microfone. E uma regra áurea: cuidado com o que você fala na TV ou no rádio, porque são meios eletrônicos e o que você disser vai estar gravado. Provavelmente, nas reuniões, usa-se mais a palavra
Portanto, prepare-se antecipadamente. A postura mais adequada para quem dirige ou participa de reuniões é caracterizada pela atitude firme, bem sentado, com o corpo levemente inclinado para a frente e sempre atento, sem perder a naturalidade, mesmo nas reuniões que provoquem aumento de tensão entre os participantes. A fala deve ser pausada, com energia, voz audível e defendendo seu ponto de vista com decisão, mas sem agressividade. As palavras ditas dentro do contexto e os gestos são discretos e a expressão fisionômica é mais utilizada. Demonstrar calma e seriedade quando o outro estiver contestando sua ideia ou colocando seu ponto de vista. Saber ouvir todo o relato neste momento constitui o maior poder de comunicação. Sempre que possível, concorde com o ponto de vista do outro, elogiando o seu trabalho. Depois, acrescente sua ideia à dele. Uma apresentação em sala de aula, seja ministrando uma aula ou apresentando uma palestra, deve obedecer às recomendações que já foram feitas para as apresentações em auditório em capítulo anterior. Um erro muito comum é a repetição constante de expressões ou palavras, como né, tá, veja, ou seja, eu diria que, realmente e outras palavras. Uma palestra em sala de aula deve seguir o desenvolvimento de uma aula expositiva, considerando-se o tempo normal de 50 minutos. Recomenda-se a seguinte estrutura para a sua palestra em sala de aula: 5 minutos para a entrada em classe do professor, acompanhado do palestrante e acomodação da classe e a chamada. Mais 5 minutos para a motivação da classe pelo professor e a apresentação do palestrante. 35 minutos para o palestrante iniciar a apresentação do tema, procurando desenvolver o assunto dentro do tempo limite de uma aula. Portanto, deve estar devidamente preparado. E 5 minutos finais para o fechamento da palestra, com uma conclusão em 3 pontos básicos, visando a fixação da mensagem e despedida. São recursos técnicos e tecnológicos que podem contribuir muito para que sua apresentação seja excelente. São eles: o tradicional quadro negro ou branco de giz ou quadro magnético, retroprojetor, projetor, o Data Show, softwares PowerPoint e Freelancer, folheto ou folder e o sistema de sonorização. Numa apresentação, o orador, com apoio desses instrumentos, pode ilustrar melhor sua palestra, expor gráficos, mostrar imagens de situações específicas, depoimentos e testemunhos. Enfim, tudo aquilo que uma comunicação dirigida exige. Mais detalhes e principais recomendações de uso de cada um deles você encontra no manual. Antes de finalizarmos este videocurso, vamos responder sobre as situações e comportamentos alheios que ocorrem enquanto você está apresentando, como conversas e aquelas perguntinhas que antigamente chamavam de perguntas de algibeira e que você não consegue responder. O que fazer? Se a sua apresentação está sendo bem feita, com todo cuidado e técnica, dificilmente alguém da plateia conversará. Não se deve dar muita importância a pequenas conversas, ou aquele descuido de quem deixou o celular ligado. Muitas vezes é apenas por uma necessidade pessoal, e são coisas rápidas. Mas quando começar a incomodar tanto ao público quanto ao orador, é importante interferir, mas seja diplomático. Para que a conversa acabe sem ocorrer constrangimento, use a tática de abaixar a altura da voz, até que a da conversa sobressaia, forçando o retorno ao silêncio. Se a pessoa persistir falando sempre com a voz baixa, olhe com insistência para ela. Dificilmente ela continuará falando. Ou então, se há um mestre de cerimônia ou coordenador da palestra, pare de falar, vá até ele e solicite que este vá à pessoa e peça silêncio. Quanto às perguntas, bem, primeiro, esteja sempre bem preparado para responder àquelas que surgirem em função do tema de sua palestra. E como ninguém sabe de tudo, é sempre provável que surjam perguntas que você não consiga responder. Neste caso, nunca invente uma resposta para contornar o fato, porque se for descoberto, você perde a credibilidade.
Nunca diga que não sabe a resposta, apesar desta fórmula não ser defendida por alguns autores. Recomenda-se sempre identificar a pessoa que está fazendo a pergunta e pedir para ela ser clara e mais objetiva, por exemplo. Assim você pode descobrir se o interlocutor está desejando apenas mostrar conhecimento, ou aparecer, ou testar seu conhecimento. Para este caso, o melhor é devolver a pergunta para a pessoa. Por exemplo, e qual é a sua opinião sobre o assunto? Se ele não responder, use outra estratégia, que é devolvê-la ao grupo. Do grupo pode sair a resposta ou uma pista sobre o assunto. Ou então, seja sincero e prometa ao interlocutor de pesquisar mais sobre o assunto e informar a ele e aos ouvintes a resposta mais tarde. Agora, se a pergunta não tem nada a ver com o assunto de sua palestra, não responda. Peça para essa pessoa procurá-lo mais tarde, depois da palestra. O resultado de uma excelente comunicação, com uma boa oratória e acompanhada de uma boa apresentação, também dependerá da sua vontade em desenvolver seus dotes de comunicador. Para falar e comunicar bem, é necessário muita vontade, disciplina, trabalho, preparação, leituras e muito treinamento. Não é por sorte que algumas pessoas alcançam o sucesso e outras não. Para se dar bem no mundo profissional, não bastam apenas conhecimentos técnicos sobre o mercado, a produção, os equipamentos e as instalações. O empreendedor precisa saber se comunicar bem, entender e ser entendido. Conhecer detalhes que possam ajudá-lo nas negociações, além de estar permanentemente atualizado com o que acontece em sua volta, para obter os melhores resultados. A série Desenvolvimento Pessoal do CPT tem o objetivo de levar ao empreendedor informações práticas para auxiliá-lo no desenvolvimento de habilidades específicas de grande importância para o dia a dia da sua vida profissional. São diversas as opções oferecidas e você pode escolher uma ou mais alternativas, de acordo com o seu perfil e com as suas necessidades. Os videocursos CPT são produzidos em parceria com universidades, centros de pesquisa e com empresas de alta tecnologia. São coordenados pelos maiores especialistas do país. Cada videocurso é constituído de um filme e um completo manual, para você estudar sem sair de casa e rever quantas vezes quiser. Conheça agora os videocursos desta série. Campanha de vereador passo a passo. Falando em público.
técnicas de comunicação oral e impostação da voz, técnicas de memorização, etiqueta para o sucesso pessoal, sua imagem, a chave do sucesso, marketing pessoal, gerenciamento do tempo, leitura dinâmica, marketing político para vereador e organização da campanha, comunicação para o sucesso pessoal, programação neurolinguística, campanha de prefeito passo a passo. Para adquirir qualquer um destes videocursos, você pode ligar para a nossa central de atendimento pelo telefone 31 3899 7000 ou acessar o nosso site www.cpt.com.br.